Pessoal, então vamos lá devagarzinho, vamos dando início aqui devagar, que vocês acabaram de sair aí da semana de prova, né? A gente teve a semana passada aí que vocês deram uma descansadinha, foi só a semaninha de correção de prova, e agora vamos entrando devagarzinho no ritmo para a gente poder embalar e ver toda essa fase final aí da nossa matéria, né? Então, pessoal, essa unidade 3, ela é muito bacana. A gente fala sobre recrutamento e seleção, remuneração e benefícios. Ó, os assuntos que a gente vamos ver são esses. Então, como eu tinha falado agora há pouco, antes da aula, antes de iniciar propriamente dita aula, eu tinha falado que eu sei que tem alunos aí que são do curso de RH. Então, eles já viram sobre recrutamento e seleção, mas não tem problema, a gente rever novamente. Tem umas coisas novas aí que eu trouxe também, uns slides novos que eu preparei, e depois a gente vai ver outros assuntos bem bacanas também, que é avaliação, classificação de cargos e salários, políticas de remuneração estratégica e benefício. Então, eu sei que para esses alunos aí que fazem o curso de RH, também já deve ter visto esses assuntos em algum lugar. Mas é bom que cada professor tenha a sua forma de falar. Com certeza eu trago algumas coisas diferentes em relação ao que vocês devem ter visto em outras disciplinas com outros professores. Mas, como eu tinha falado, essa disciplina específica que a gente está fazendo, ela tem alunos aí de outros cursos aí, de administração, de engenharia da produção. É uma turma bem variada. Então, tem alunos aí que não viu nada no curso dele lá de administração, ele não teve essa matéria de recrutamento e seleção, ele não teve essa matéria de avaliação de cargos, de remuneração, essas coisas. Então, é para que ele possa ver um pouco também desses assuntos que são muito, mas muito importantes. Até por falar nisso, né, pessoal? Para quem faz curso de RH, então, esse aluno ele precisa saber tudo. Até o que a gente vê aqui nessa matéria aqui é muito superficial. Um aluno que está fazendo a faculdade de recursos humanos, a graduação de recursos humanos, ele precisa entender profundamente de todos esses assuntos aqui. Agora, tem alunos de outros cursos, por exemplo, administração, ou engenharia da produção, ou contabilidade, o que quer que seja. Gente, eu falo para esses alunos, gente, em qualquer área que você tiver, que você for trabalhar, qualquer graduação que você estiver fazendo, independente da área que você for trabalhar, você precisa ter uma noção boa desses assuntos aqui. O que a gente vai ver aqui dá uma luz muito boa para o aluno. Depois eu aconselho ao aluno, se puder, ele até dar uma aprofundada maior nesses assuntos aqui, porque por exemplo, né, você está fazendo administração. E você pode pensar assim, mas eu estou fazendo administração e eu vou seguir para a área de finanças. O meu sonho é ser um gerente financeiro, ser um diretor financeiro. Tá, beleza, ótimo. Mas você precisa ter uma noção muito boa de recrutamento e seleção. Aí o aluno, mas quem faz o recrutamento e seleção não é o RH? Até certo ponto. A gente vai ver as etapas aí de um processo seletivo, a gente vai ver isso ainda hoje. O RH, ele faz até uma certa parte, uma parte boa do processo seletivo. Agora, chega na reta final, hoje, nessas grandes empresas aí, lá na reta final do processo, o gestor da área participa, ele costuma participar do processo seletivo, porque aquelas pessoas que estão sendo selecionadas vão trabalhar com ele. Então, lá na última etapa do processo, lá, normalmente ele participa. Então, ele precisa ter uma noção. E outra, você pode, por exemplo, se formar em administração ou engenharia da produção, e você pode, de repente, trabalhar numa empresa menor, numa empresa de pequeno porte. Aí tem boas oportunidades em empresas menores também. E aí tem empresas menores aí de pequeno porte que elas ainda não têm um RH estruturado. E quem faz o processo seletivo é o gestor mesmo da área. Então, são assuntos que você precisa entender. E esses outros aqui de cargos e salários e remuneração, gente, qualquer área que você for trabalhar,
é muito bom e aconselhável que você tenha realmente uma boa noção desses assuntos. Então, por isso que a gente vê esses assuntos aqui e dá uma certa importância para eles, né? Chamando a atenção do aluno para ele ver, entender a importância disso e procurar realmente mais informações, porque aqui realmente a gente vai ver em 2 aulas e pouco aí, a gente vai tentar ver todo esse universo aí de matérias aí, né? Temos a unidade 4 ainda lá. Aí, pessoal, de onde eu tirei os assuntos que nós vamos ver nessa unidade? Para eu montar essa unidade 3, eu peguei esses livros aí e mais 2 que estão no próximo slide. Os livros nossos principais, que a gente está batendo na tecla desde o início, né? Que é o do Chiavenato de Gestão de Pessoas, um dos principais livros aí que a gente está utilizando, que eu mandei para vocês em PDF, né? Tem um outro livro do Chiavenato aqui, gente, ó, muito bom, que ele é específico de recrutamento e seleção. Esse aqui do Chiavenato, Gestão de Pessoas, ele aborda todos os assuntos dentro do universo de gestão de pessoas. Ele fala de recrutamento e seleção, mas ele fala de avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, diversos assuntos. Esse aqui do meio, ele é específico, só de recrutamento e seleção. Um livro muito bom, tá? Que se você quiser uma hora um livro exclusivo do assunto, qualquer um desses 2 aqui são bons. Ó. Esse outro aqui também, do Benedito Rodrigues Pontes, ó, também é bacana. Os nomes deles são iguais, ó, planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. Tá? São livros muito bacanas do assunto. Aí eu tenho também o livro da FGV, de atração e seleção de pessoas, muito bom também, muito bacana. E eu complemento com um livro aqui que é de gestão de carreira, chama Encontrei um Emprego, do Sami Boulos Filho. Eu pego só um trechinho desse livro, porque nessa unidade aqui, a gente vai falar muito também, lá na frente, na próxima aula. Próxima aula, vamos começar falando já sobre o currículo. Então, esse livro aí, ele tem lá um passo a passozinho de como que a pessoa deve fazer o currículo dela. Então, a gente vai mostrar para o aluno aqui como ele deve analisar um currículo e, ao mesmo tempo, você está aprendendo também como fazer o seu próprio currículo, né? Tem muito aluno aí que já está empregado e bem empregado e tal, mas tem aluno aí que ainda está procurando emprego, está ainda procurando seu espaço aí, né? No mercado de trabalho. Ou tem aluno que já está empregado, mas daqui a pouco vai precisar. Acontecem mudanças aí na nossa vida, né? Hoje em dia é comum a gente mudar de emprego. Vai acontecer alguma mudança, pode precisar novamente em algum momento de buscar uma nova oportunidade. Então, para você saber direitinho o que você deve colocar no seu currículo, como você deve colocar as informações. E a gente vai ver já na próxima aula como analisar o currículo, como se portar numa entrevista de emprego, todos esses assuntos aí, tá? Então, feita essa introdução aí, mostrando para vocês aí o que a gente vai ver, vamos, então, dar início à matéria propriamente dita. Sempre gosto de lembrar o aluno, né, gente? A qualquer momento, quiser me interromper aí para fazer alguma pergunta, pode acontecer, de repente, dar uma falhada no meu áudio, a internet, às vezes, né? Dá uma oscilação. Às vezes eu estou falando aqui, aí o meu áudio dá uma falhada, o aluno não entendeu direito o que eu expliquei. Me interrompa, abra seu microfone aí, me dê um grito aí, né? Ou se eu estiver explicando e ficou alguma dúvida qualquer, pode me interromper e perguntar, não há problema não. Eu não quero que o aluno saia da aula com dúvidas, né? É bom que a gente esclareça tudo que tiver que esclarecer. Então, pessoal, olha só, inicialmente, tem 2 slides aí, falando de um pouquinho só da teoria do que é o recrutamento, o que vem a ser o recrutamento, como que as empresas de hoje olham para o recrutamento. Em primeiro lugar, no final da nossa aula, eu vou mostrar as etapas de um processo de recrutamento. No final da aula, tem um slide aí que eu criei, exemplificando um processo de recrutamento. Então, a gente vai ver
que, na verdade, recrutamento e seleção, eles são processos distintos. Eles são complementares. Eu gosto de frisar porque tem gente que não entende muito do assunto. Às vezes o aluno é de outra graduação aí, não viu muita coisa de RH ainda, e está começando sua vida profissional. Tem muita gente que tem um conceito errado, ele acha que recrutamento e seleção é uma coisa só. Na verdade, são processos distintos. O recrutamento, ele é o ato de você, como o próprio nome já diz, recrutar pessoas, recrutar, conseguir currículos, né? Recrutar candidatos para que você faça o processo seletivo, para você fazer a seleção. Então, você primeiro recruta os candidatos, reúne os candidatos, currículos, para você fazer a seleção. E tem um conceito também que eu vou mostrar lá para você, que chama atração, que a gente vai ver lá no finalzinho da aula, eu vou explicar com mais detalhes, mas tem livros que eles já falam assim, ó, atração, recrutamento e seleção. A atração é o ato da empresa tomar certas atitudes, dela se mostrar no mercado, dela fazer tipo o seu marketing, não só voltado para atrair clientes, mas para atrair candidatos também, bons candidatos também. Não é? Eu não falei naquela primeira unidade a importância que hoje as empresas dão para o ser humano, para bons profissionais. As empresas hoje elas querem buscar os melhores profissionais do mercado, porque elas sabem que esse profissional bem capacitado, os melhores profissionais, vão fazer a verdadeira diferença para aquela empresa, a verdadeira diferença. O maior diferencial que uma empresa pode ter são pessoas bem preparadas, bem treinadas, bem selecionadas, né? Então, a empresa ela quer atrair bons candidatos, né? Porque você, sabe, você vê uma empresa bacana no mercado aí, você não pensa, nossa, que legal dessa empresa, a marca dela bacana, empresa, né? Você ouve falar bem dessa empresa, ela tem uma imagem positiva no mercado, te dá vontade de trabalhar lá, não é? Você fala, não, como é que eu faço para mandar um currículo para lá? Você procura no site, manda lá. Então, as empresas fazem ações para atrair bons candidatos, né? Então, vamos lá. Começando aqui do nosso livro do Chiavenato, lá na página 101, ele fala o seguinte, ó, sobre recrutamento e seleção. Ele fala, o recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos no mercado de recursos humanos, MRH, para abastecer seu processo seletivo. O MRH, Mercado de Recursos Humanos, tá? Toda hora que tiver escrito MRH, você sabe, Mercado de Recursos Humanos. As pessoas disponíveis aí para você contratar, né? Selecionar e contratar. Na verdade, o recrutamento funciona como um processo de comunicação. A organização divulga e oferece oportunidades ao mercado de trabalho. Parece que tem alguém querendo entrar aqui na turma, não? Tem não, me enganei. Fiz um barulhinho. O recrutamento, continuando aqui o terceiro parágrafo, tal como ocorre com o processo de comunicação, é um processo de duas mãos. Comunica e divulga oportunidades de emprego, ao mesmo tempo em que atrai candidatos para o processo seletivo. Se o recrutador apenas comunica e divulga as vagas, né, suas oportunidades, não atinge seus objetivos básicos. Fundamental é que atraia bons candidatos para serem selecionados. Então, a gente vai ver também, né, pessoal, que para que o processo seletivo seja o melhor possível, para que você possa fazer uma boa seleção, para que você possa selecionar bons candidatos, você depende de um processo de recrutamento bem feito. Se você fizer um recrutamento mal feito, de qualquer jeito, não recrutar os melhores candidatos, como é que você vai fazer um processo seletivo bem feito? Então, o sucesso da seleção depende do sucesso do recrutamento. Se você recruta bons candidatos, vai te proporcionar fazer um bom processo seletivo, fazer uma boa seleção. Para isso, daqui a pouco a gente vai ver
as técnicas aí de recrutamento, as fontes de recrutamento, como é que a empresa faz esse recrutamento, onde ela busca candidatos. Olha o que o Pontes fala, uma coisa interessante para a gente refletir, que as empresas modernas de hoje já sabem. Ó, o recrutamento hoje, ele deve ser encarado pela empresa como uma campanha de marketing para atrair pessoas qualificadas. Gente, da mesma forma que uma empresa, ela faz o seu marketing quando ela está lançando um produto, né? A empresa está lançando um produto no mercado. Aí ela faz uma campanha de marketing sobre aquele produto, mostrando os benefícios do produto para atrair clientes. Da mesma forma, a empresa, ela faz esse marketing dela para atrair candidatos também. É uma campanha, realmente. Por isso que hoje a gente, né, vê o tanto que as empresas hoje se preocupam com a imagem dela. A imagem no mercado não é só para vender produtos, não. Porque para vender produto, para a empresa ter boas vendas, para ela ter cliente, ela precisa ter pessoas qualificadas. Nós vimos isso, falando disso bastante na unidade 1. As empresas modernas hoje descobriram que o maior diferencial competitivo são as pessoas. A inovação vem de pessoas. Então, para você ter pessoas qualificadas na sua empresa, você tem que atrair pessoas qualificadas, né? Os bons profissionais do mercado têm que olhar para a sua empresa e falar, nossa, como é que eu faço para mandar meu currículo para essa empresa? Gente, que empresa boa. Queria muito trabalhar lá e sai procurando, vai lá no site, vê como é que se candidata a uma vaga naquela empresa. Fica de olho para ver se está tendo alguma vaga naquela empresa para ele se candidatar. Então, é como uma campanha de marketing para produtos, né? Então, olha lá, é necessário que a empresa desperte nos profissionais o interesse em candidatar-se às vagas da sua empresa. Assim, o recrutamento não é mais uma atividade passiva, de ficar esperando na empresa os candidatos, mas sim uma atividade muito ativa. Estou no terceiro parágrafo aqui, ó, muito ativa, de atrair e despertar o interesse de possíveis candidatos às nossas vagas. Somente poderemos realizar uma boa seleção caso tenhamos bons candidatos. Como eu tinha falado. Assim, ó lá, o sucesso da seleção depende do sucesso do recrutamento. Então, as empresas antigas, né, gente? E ainda tem empresas por aí trabalhando dessa forma. Essas empresas antigas, elas ficavam esperando. Quando surgia uma vaga, é que a empresa ia abrir seu processo seletivo, ia divulgar, ia tentar atrair candidatos, fazer o processo de recrutamento. Sabe? A gente percebe que hoje, realmente, as empresas elas estão mais ativas nesse processo. Elas não ficam... Eu já vi empresas aí que ela, de repente, não tem vaga nenhuma, mas ela está anunciando. Ela está aí anunciando, pedindo currículos aí, recebendo currículo, analisando currículo. Eu já vi empresas fazerem, sabe o quê? Ela vivia anunciando, e quando aparecia bons candidatos, eles entrevistavam. E eu já vi uma empresa uma vez aí, ó, ela nem tinha vaga, mas apareceu um candidato tão bom, um profissional tão competente, tão bom, que o cara falou, contrata. Eu não tenho vaga agora não, mas esse cara aí tem que fazer parte da minha empresa. Vamos achar um lugar. Esse cara tem que fazer parte do meu time. Sabe? Então, elas estão buscando. Apareceu um camarada bom aí, laça, porque hoje em dia, gente, não é brincadeira, não. Tá difícil, bons profissionais. A gente tá vendo aí 13 milhões de desempregados e tal, mas acontece uma coisa, um fenômeno incrível, um paradoxo. Você vê 13 milhões de pessoas desempregadas. E aí você vai conversar com empresários aí, eles falam que tem vaga na empresa dele, não tem candidatos qualificados para aquelas vagas que ele precisa lá. Já vi por aí afora. O cara fala, eu estou precisando de um gerente para uma área lá, a sala está fechada. Às vezes até tem profissional, professor, mas não tem a empresa que quer pagar o salário que o profissional deve receber. Isso também acontece também. Tem os dois lados, né? Realmente. Mas eu, de vez em quando,
Eu vejo gente falando por aí afora, olha, infelizmente eu estou com uma vaga lá e estou tendo dificuldade para encher. Eu não estou conseguindo uma pessoa à altura do que eu preciso, com a qualificação que eu preciso. Pô, né? É até estranho. E você vê, tem 13 milhões de desempregados. É complicado essa vida nossa, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, olha só. Passando aqui para o próximo slide, então, para a gente ir adiantando, falando de assuntos bacanas. Eu sempre gosto de falar, como eu falei no início da aula, né? Tem gente chegando aí. Eu sei que às vezes tem alguns assuntos aqui que vocês já viram, já. Não vou falar de novo de recrutamento interno, recrutamento externo, mas aqui nessa disciplina, gente, eu falei para vocês que eu tenho alunos de cursos variados. Um monte de aluno, não é uma turma de RH. É uma turma de administração, tem engenharia da produção, tem diversos alunos aqui. Uma turma bem grande de... Até tem unidades diferentes, tem alunos de unidades diferentes. Então, nessa disciplina, eu tenho que partir do princípio de que tem aluno aí que nunca viu recrutamento na vida dele. Então, às vezes, o que para uns já está careca de saber o que é recrutamento interno, externo, tem alunos que não, que têm alguma dúvida e já ouviram falar, mas não sabem as definições, não sabem diferenciar exatamente o que é um e o que é o outro. Então, é muito simples, né? Recrutamento interno é quando a empresa... Mineiro, dá licença, deixa eu só falar uma coisinha para você. Assim, a gente entende, né, o teu posicionamento, mas, assim, o que eu acho não é culpa sua, mas a faculdade não poderia misturar uma turma que está no último período de recursos humanos com uma turma iniciante. Eu acho que, assim, nossa turma é uma turma pequena, de 11 pessoas, 12, mas nós já vimos isso tudo com você e com os outros professores. Fica realmente cansativo, e a gente, como está no último período, a gente está em busca da finalização, de alguma coisa, né, que agregue mais a nossa profissão, entendeu? Me desculpa, assim, eu precisava falar, porque está me incomodando. Eu sei que você não tem culpa disso. A gente conhece você, a gente já teve com você no outro período, né? Mas, assim, realmente fica a desejar o nosso último período, né? Eu concordo plenamente. Deixa eu mostrar. Que as aulas foram... Quando eu vi vocês aqui na turma, no início, eu imaginei, mas olha só, deixa eu mostrar uma coisa. Deixa eu até ver para vocês aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, quer ver, ó? Só para você ver que eu até nem entendi o porquê que vocês estão inscritos nessa disciplina específica, que é a turma de hoje aqui, ó, a turma 19. Olha aqui essa turma para você ver. Deixa eu ver aqui se é esse caso. Essa turma de vocês, especificamente, ela é de recursos humanos. Mas olha aqui para você ver, ó, o que eu estou querendo dizer. Eu tenho as turmas minhas de turma de recursos humanos. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a de amanhã, por exemplo, ó. Ó, ela é uma turma aqui, ó, de engenharia da produção. A turma de ontem, a turma minha de ontem de gestão de recursos humanos, deixa eu até ver aqui, ela é uma turma de administração de empresa. Então, realmente, Márcia, eu não sei, eu fiquei meio surpreso de vocês estarem, você, Diego, Vanusa, de estarem nessa disciplina, porque essa disciplina, gestão de recursos humanos, é uma disciplina que é dada para cursos de engenharia da produção, para cursos de EDM, para cursos de contabilidade, outras graduações. Você está entendendo? Eu não sei porque eu achei que essa matéria era até eletiva para vocês. Vocês estavam fazendo para cumprir matéria eletiva. Essa disciplina faz parte do programa de vocês? Estava na nossa grade. A gente manteve a mesma grade desde o início. Eu, Diego, a Janilde, a Amanda, a Larissa, a Vanusa, a gente sempre manteve. A única pessoa que saiu um pouquinho foi a Angélica e a Claudinha. Mas a gente manteve a grade. Então, assim, estava na grade. Eu acho que eles aqui deram uma... Olha lá, ó. Deixa eu te mostrar, só para você ver, ó. Deixa eu mostrar aqui na minha tela. Ó,
conteúdo programático dessa disciplina. Olha lá, ó. Eu estou seguindo na risca, ó. Olha aqui, ó. E capítulo 3, olha lá, ó. O que eu estou mostrando para vocês, ó. Professor, Unidade 3. Segue o baile, porque isso aí, a gente que já está no último período, a gente já até sabe por que a gente está fazendo, repetindo matéria, porque isso para mim é repetir matéria, entendeu? Só que, infelizmente, a gente é a banda fraca que não vai poder fazer nada. Segue o baile, porque isso já não é da sua alçada, entendeu? E isso vai render assunto. É verdade, é verdade. Segue o baile. Infelizmente, aqui, ó, eu tô cumprindo o programa da disciplina. Olha lá, ó. Não, a gente entende. Entendeu? Eu estou falando desde o início, eu tô falando, porque tem alunos na turma que não é da sua turma. Tem alunos aqui que são de outra turma, de outra graduação. Aí misturaram realmente vocês aí com essa turma e com outras turmas. Vocês, eu estou falando, vocês já viram essa disciplina, esse assunto. Já. Na unidade 2, de repente, em algum momento pode ter alguma coisa que foi diferente, mas recrutamento e seleção é recrutamento e seleção. A hora que eu for falar de cargos e salários, vocês também já viram cargos e salários. A hora que eu for falar de remuneração, vocês também já viram sobre remuneração. Entendeu? Foi o que o Chico falou, vamos seguir o baile aí, entendeu? Não adianta, não. A gente agora já... É assim, quem não quiser, quem já viu isso aí 1 milhão de vezes, não tem obrigação de assistir a aula de novo. Dou toda a liberdade do aluno. Já está cansado de ouvir falar sobre isso, né? Eu fico que não tem problema, não vou me incomodar, não. Se o aluno sair da aula e for ter, de repente, outras coisas importantes para resolver, mas eu tenho que seguir o programa, porque tem alunos aí que são de outras turmas e não viram. Não, tudo bem. Professor, eu só vou continuar assistindo a aula porque é tu que está dando, porque se fosse outro Zé Ruela, eu não ia assistir, não. É verdade, é verdade. Então, pessoal, o recrutamento interno, né, ele é feito com preenchimento de vagas e oportunidades pelos próprios colaboradores da empresa, internos, que já são funcionários da empresa. Né? Pode ser em casos de promoção, eles podem ser promovidos ou transferidos para outras unidades ou para outros setores, né? Então, olha só, você tem uma situação em que pode ter surgido uma vaga para... Vamos pegar um exemplo aqui, né? Na área financeira da empresa lá. Surgiu uma vaga lá de gerente financeiro. E a empresa pode, em primeiro lugar, olhar para dentro dela e olhar lá dentro do setor financeiro e perceber que tem lá um assistente financeiro muito bom, tem um supervisor financeiro, tem outros profissionais dentro do setor financeiro que já estão aptos a serem promovidos a gerente. Ele pode pegar lá uns 2, 3 funcionários dentro daquele setor, fazer um processo seletivo com aqueles ali, para, de repente, ver qual daqueles que está mais apto a preencher a vaga de gerente e dar uma promoção. A gente vai ver que todos os tipos de recrutamento, eles têm vantagens e desvantagens, né? Esse tipo de recrutamento interno, como vantagem, só me antecipando, ele é muito bom porque motiva as pessoas, né? Você trabalhar numa empresa que está percebendo que a empresa está dando oportunidades para quem trabalha na empresa, está recrutando o pessoal internamente, motiva você. Porque se o funcionário percebe que a empresa, ela toda hora que surge uma vaga, ela pega do mercado e não dá oportunidade para pessoas internas, traz desmotivação para o quadro. Ou a outra situação é a pessoa ser transferida para uma outra área, que pode acontecer, por exemplo, você está lá, um exemplo, né? Você está lá, entrou na empresa como assistente financeiro. Começou seu trabalho de assistente financeiro. Daí você começou a fazer a faculdade. E no meio da faculdade você começou a perceber que você gosta mesmo de RH, recursos humanos. Aí você está lá de assistente financeiro, mas despertou o interesse para mudar de área. Aí você pode conversar com o seu RH, explicar para o RH a situação. Você gostaria de uma oportunidade para assistente de RH. E aí, quando tiver um processo seletivo para a área de RH, para um assistente de RH, a empresa, de repente, pode incluir você no processo e, de repente, te aproveitar e te transferir para o mesmo
para o mesmo nível hierárquico. Então, o que a gente também tem que analisar disso? Quando uma empresa muda alguém de área para o mesmo nível hierárquico, mesmo que de repente tenha representado um pequeno aumento de salário, mas foi transferido para a mesma área, se depois não der certo, a empresa pode voltar com a pessoa para lá. Que pode acontecer, a pessoa saiu da área financeira, veio para a área de RH. Mas depois de uma experiência na área de RH, descobriu que não, ela se enganou, que realmente ela preferiria mesmo continuar na área financeira, ela se enganou, né? A empresa pode voltar. Agora, se a empresa promove a pessoa, sobe ela num nível hierárquico, a empresa não pode voltar a pessoa, ela não pode despromover o funcionário. Então, gente, nesses casos aí, eu até já vi muita empresa fazer, não existe uma regra, né? Cada empresa tem as suas políticas, mas é por isso que eu já vi, isso já aconteceu até comigo. Eu já vi empresa fazer o quê? Quando ela tem que promover alguém, por exemplo, um assistente. Então, um menino lá é um excelente assistente financeiro. E aí a empresa quer dar uma oportunidade para gerente financeiro para ele. Ela promove, mas na carteira, ela, num primeiro momento, ela não mexe. Ela dá um período de experiência para a pessoa para ver se a pessoa realmente vai se adaptar como gerente, se era aquilo realmente que a empresa está precisando. Porque se uma hora descobrir que não foi uma boa opção, a empresa ainda não promoveu na carteira a pessoa. Tem como chegar, conversar com a pessoa e, de repente, voltar. Agora, se você tiver promovido ela na carteira para gerente financeiro, não tem como você despromover. Para você promover para gerente, você tem que aumentar o salário. Não tem como você voltar o salário da pessoa ou voltar ela uma categoria atrás. Mexer na carteira dela para voltar a uma posição anterior. Né? Isso às vezes acontece, que eu já vi acontecer, né? A empresa, o cara entrou lá como gerente, assistente financeiro, e o menino era um excelente assistente financeiro, e estava estudando, estava se formando, já ia começar a fazer um MBA em finanças, e era um excelente funcionário, mas ele ali no quadrado dele, ele ali fazendo as atividades dele, cumprindo as ordens da empresa, ele era excelente. Mas ele não tinha ninguém que ele comandava. Ele era assistente. Então, ele fazia o papel muito bem feito. A empresa chegou e promoveu ele a gerente. Quando promoveu, é que depois foi descobrir que ele, apesar de ser muito bom na área financeira, ele tinha um problema que ele não sabia comandar outras pessoas. Ele não era um bom líder. E a empresa não analisou isso, não percebeu isso. Que ele não tinha muita capacidade para liderar outras pessoas. E aí, daqui a pouco, a coisa foi toda errada. O setor caiu a produção, porque todo mundo estava insatisfeito com a liderança daquele cara. A empresa não teve outra opção a não ser demitir ele. Né? Então, e acabou perdendo um bom assistente. Então, a empresa tem que tomar cuidado. Eu falei, o meu caso, que eu passei por isso, aconteceu isso comigo. Eu, lá naquela empresa que eu trabalhei lá, em Copacabana, que às vezes eu cito aqui, eu era assistente comercial. E aí, no momento lá, a empresa me deu a oportunidade para ser promovida a gerente comercial. Mas ela me promoveu, mas não mudou na carteira de imediato, não. O cara me chamou, falou, Mineiro, você vai então agora estar assumindo o setor, a responsabilidade do setor agora é com você, quero que você acabe de montar a sua equipe, eu quero que você treine a sua equipe, assuma o papel realmente. Eu assumi, a empresa não me deu um aumento salarial muito grande, deu só um reajuste pequeno, mas eu já assumi as funções de gerente do setor. Tem alguém querendo entrar aqui. Já assumi as funções de gerente do setor. E, gente, só um ano depois, passou um ano, final do outro ano, é que a empresa realmente viu que tinha feito a aposta certa. Graças a Deus deu tudo certo. Eu até superei bastante as expectativas da empresa. Aí que me chamaram lá, me deram os parabéns, me deram a carta de promoção, me promoveram na carteira também, como gerente também, reajustaram o meu salário lá para cima, o salário de gerente, mas depois de um ano. Tem empresas que não gastam isso tudo também não, né? Mas tem empresas que ficam lá um períodozinho de experiência. Outras empresas
já assim que promove, já vai lá na carteira e já muda, porque fica com medo de correr algum risco. Que tipo de risco? Uma pode gerar uma insatisfação do funcionário, ele começar a perceber que está demorando demais a empresa realmente promover ele na carteira, e outra que, sei lá, tem problemas trabalhistas aí envolvidos também, né? Sei lá, se pode chegar um fiscal do trabalho lá e perceber que o cara já faz a função de gerente, mas na carteira dele ele é assistente. Isso pode ser traga algum problema para a empresa. Mineiro. No caso, na minha empresa, a gente normalmente coloca um prazo de 90 dias. E mensalmente a gente vai dando feedback para a pessoa. Já aconteceu casos que depois nesses 90 dias a pessoa não foi aprovada para assumir a gerência. E aí nós retornamos ele para a função que ele exercia antes. E manteve ele na empresa. Mantivemos ele na empresa. Aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, nós ele pegou, foi se adaptando novamente, nós demos uma nova chance a ele, aí sim conseguimos promover ele. Exatamente. Eu já vi bastante situações por aí afora parecidas com essa. Então, é bom que você também dê o seu depoimento aí, fale. Quem, né, na medida que a gente for avançando com a matéria, quem quiser dar um parecer aí de como é que é feito na sua empresa para ilustrar, é muito bom, tá? Que a gente vai vendo também opiniões variadas aí de outros alunos, de outras empresas, que como eu falei aqui, isso varia muito de empresa para empresa. Não existe uma regra, não, né? O que é o certo? O certo, se você for olhar ao pé da letra o que é o certo fazer, é promover e ir lá na carteira e já modificar, já promover o cara na carteira também. Esse seria certo. Só que você corre o risco, igual o Renato, o Roger, não sei se o Roger ou o Renato falou. Depois, o Roger, né, passa a pessoa lá para gerente. Aí, logo depois, dentro dos 90 dias, percebeu que deu errado, não deu certo aquela promoção. Aí também você vai ter que fazer o quê? Vai mandar o cara embora? Aí você não tem como voltar atrás, despromover. Você não pode despromover a pessoa. Então, é um casozinho meio complicado e cada empresa, ela costuma adotar a sua política, a sua estratégia, né? E o recrutamento externo, ele é o preenchimento de vaga feito por admissão de candidatos externos no mercado de trabalho, né? Então, exige que sejam recrutados externamente, selecionados, vão passar pelo processo seletivo, tal, e você está oferecendo essas oportunidades para quem é de fora da empresa. Então, gente, isso tem vantagens e desvantagens de cada um. Vamos ver aqui primeiro as vantagens e desvantagens do recrutamento interno. Então, olha lá. O recrutamento interno, como vantagens e desvantagens, o que eu posso dizer? O que a Venato, aliás, o que a Venato, né? O que eu posso dizer, não? O que a Venato diz? Como vantagens, você está aproveitando melhor o potencial humano da sua organização, da sua empresa. Você está valorizando o seu funcionário. Olha lá, você está motivando, encorajando o desenvolvimento dos atuais funcionários, incentiva a permanência, né, a fidelidade desses funcionários à organização. Eu, gente, já cansei de ver, já vi amigos meus aí, já pedirem demissão de empresas porque não tinha oportunidade. O cara já estava lá há mais de 5 anos na empresa, o cara já tinha se formado, o cara ralando igual um condenado, era um bom profissional, né, querendo uma oportunidade para crescer dentro da empresa. Toda hora que surgia uma vaga lá, ou para supervisor, para gerente, alguma vaga mais importante, a empresa pegava no mercado. E a galera ia ficando estagnada lá embaixo. Daqui a pouco, o nego estava procurando outro espaço. Aparecia uma outra oportunidade, uma outra empresa, o cara vai embora. E a empresa está perdendo bons profissionais. Ao passo que, se você estiver vendo que a empresa está te dando oportunidade, está dando oportunidades para quem
trabalha na empresa, você vai fazer o seu papel, vai correr atrás, vai procurar mostrar para a empresa que, né, você também merece uma oportunidade. Vai fazer por onde? Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança. Uma vantagem grande, ó, não requer a socialização organizacional de novos membros. Por quê? Quando você faz o recrutamento externo, pegando uma pessoa do mercado, contratando ela precisa de um tempo de socialização na empresa. Tem aquela integração, o aculturamento, né? E outra coisa, você ainda corre um risco, quando pega de fora, daquela pessoa não se adaptar à cultura da empresa, né? Que eu já também vi acontecer. A empresa pegou um camarada que estava há anos e anos uma outra grande empresa, que era uma empresa estrangeira, que tinha uma cultura toda diferenciada. Aí o cara saiu dessa empresa, a outra empresa de cá contratou o cara. Só que ele veio acostumado com aquela cultura da outra empresa. E aí não se adaptou àquela nova cultura. Era um bom profissional, mas é uma questão cultural. Isso acontece. Então, né, você, quando está aproveitando o funcionário interno seu, você não tem mais aquele período de socialização, de integração daquele funcionário. Ele já está lá na empresa 2 anos, 3 anos, você simplesmente promoveu ele já está acostumado com a cultura, ele já está aculturado à empresa, né? E você tem a probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos já são conhecidos. Você não corre um risco que uma vez, já aconteceu nessa empresa que eu trabalhava, que a gente fez um processo seletivo e apareceu um candidato excelente, mas que era um menino, assim, que foi o melhor do processo seletivo, e no RH tinha pessoas muito bem capacitadas, né, profissionais da área de RH, todo mundo aprovou o cidadão lá, foi o melhor candidato que teve, indiscutivelmente. Depois que ele começou a trabalhar, que depois de um tempo a gente percebeu que ele tinha um problema seríssimo, de problema de saúde, tomava remédio controlado, era um cara desequilibrado. No momento do processo seletivo, isso não apareceu, ninguém percebeu. Até pelo contrário, parecia ser uma pessoa calma demais. Sabe? Todo mundo ficou impressionado com o desempenho, com a desenvoltura dele no processo seletivo. Depois que contratou, o cara começou a apresentar problema. Então, quando você contrata um funcionário interno, você promove, né? Você faz o recrutamento interno, você está pegando uma pessoa que já está lá 1 ano, 2 anos na empresa, você já conhece aquela pessoa. Não vai ter tanto risco de depois a pessoa dar problema para você. E custa financeiramente bem menos. Que a gente vai ver lá no processo, no recrutamento externo, né? Recrutamento externo você tem que elaborar o planejamento desse processo de recrutamento, você tem que anunciar a vaga, fazer todo o processo seletivo trabalhoso. Quem mexe com RH aí, a Márcia, outros alunos aí que já fazem recrutamento, sabe como é que é trabalhoso. Você pegar uma pilha de currículos, fazer triagem de currículo, fazer entrevista de emprego, fazer dinâmica de grupo. Então, é custoso, é trabalhoso, né? E para você poder contratar, selecionar um candidato. Quando você pega internamente, é mais rápido, custa menos, você não tem um processo de socialização, você não tem que fazer exame médico, não tem que fazer contratação da pessoa, é só uma promoção, não é? E o externo você tem que contratar, fazer exame médico, tem toda uma parte burocrática que é demorada e custosa, tá? Agora, tem um monte de vantagens, tem também os seus contras, as suas desvantagens. Quando a empresa está dando muita ênfase no recrutamento interno, ela também está deixando, ela está bloqueando a entrada de novas ideias, novas experiências, novas expectativas. Então, a gente vai ver que, na verdade, não existe qual que é o melhor, né? Se o aluno falar, professor, o que é melhor? O recrutamento interno ou recrutamento externo? Não existe qual que é o melhor, né? A gente até vai ver depois, no final, que tem o recrutamento misto, que é uma opção hoje muito utilizada pelas empresas. Nós vamos ver já já. Agora,
A empresa, ela tem que analisar o seguinte, ela pode estar priorizando demais o recrutamento interno e, em algum momento, a diretoria ela pode perceber que ela está bloqueando essa entrada de novas ideias e está lá favorecendo o conservantismo, mantendo ela quase inalterado o atual patrimônio humano, tá? As mesmas pessoas, né? As mesmas ideias, os mesmos métodos, não aparece uma coisa nova. De vez em quando é bom, né? Trazer um sangue novo para a empresa, uma ideia, gente com ideias novas, inovadoras. E aí a diretoria começa a perceber que a empresa está ficando aí um pouco para trás, tem coisas mais modernas aí no mercado, a concorrência, principalmente, está adotando novas metodologias aí, está saindo na frente, a empresa ela vai ficando para trás, e aí ela pode virar para o RH, a diretoria virar para o RH e falar, ó, vamos dar uma priorizada agora no recrutamento externo, quando tiver algumas vagas aí, vamos tentar pegar gente nova do mercado para trazer sangue novo para dentro da empresa, não é? Senão você vai mantendo, ó, vai mantendo a cultura, vai funcionando como um sistema fechado de reciclagem, não entra ideia nova. Porque aí, olha lá, as vantagens do recrutamento externo. Você, quando está pegando gente de fora, está introduzindo sangue novo na organização, são novos talentos, novas habilidades, novas competências. Você está enriquecendo o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades. Você está aumentando o capital humano, incluindo novos conhecimentos, novas competências, renova a cultura organizacional e enriquece com novas aspirações. Tá vendo? Então, traz toda essa renovação para a empresa, de novas ideias, novas culturas, novas habilidades, novas competências. E outra coisa, ó, você aproveita os investimentos em preparação, treinamento e desenvolvimento que essa pessoa teve nas outras empresas, né? E até os cursos que essa pessoa fez por conta própria. Esse profissional que você está buscando no mercado, que já tem lá alguns anos já de mercado, ele já fez cursos pelas outras empresas, ele já fez cursos por conta própria, e você está aproveitando todo aquele conhecimento que ele tem e que, de repente, está faltando ali na sua empresa, né? Então, tem essas vantagens, e como desvantagens, aquilo que eu já falei, ó, é mais custoso, mais oneroso, mais demorado, mais inseguro que o recrutamento interno. O recrutamento interno é só questão de você promover a pessoa, e você já conhece aquela pessoa, então tem uma segurançazinha maior. O externo, você vai ter que fazer o processo seletivo, recrutar pessoas, analisar currículo, depois processo seletivo, entrevista, dinâmica de grupo, depois ainda tem exame médico, cuidar de documentação, registro, livro de empregado, não sei o que, toda uma parte burocrática que é bem mais demorado que o recrutamento interno. E outro problema lá, aquilo que eu também falei no início, quando a empresa está dando muita ênfase no recrutamento externo, ela está afetando negativamente a motivação dos candidatos, dos atuais funcionários, que estão lá esperando para ser promovido, e todo momento que ele tem uma oportunidade que ele poderia ser promovido, a empresa pega alguém de fora. Então, reduz a fidelidade. Primeira oportunidade que tiver, a pessoa vai embora. Vai atualizar seu currículo, vai mandar para outras empresas, e na primeira oportunidade que tiver, ela sai. Por fim, é mais caro também um pouquinho, porque para você fazer um recrutamento externo bem feito, com técnicas, tal, você precisa ter um RH bem estruturado, e isso significa custos operacionais de todo esse processo também, né? Então, gente, como eu falei, os dois, tanto o interno quanto o externo, eles têm suas vantagens e têm suas desvantagens, né? Não existe qual que é o melhor. Dependendo do momento, é que a empresa pode, de repente, priorizar um ou priorizar outro. Agora, tem uma solução que muitas empresas adotam, que é o recrutamento misto. Esse recrutamento misto, olha lá, o que a Venato fala?
Depois eu vou dar um exemplo que eu já passei na minha vida, uma vez que eu participei de um recrutamento assim, há muitos anos atrás. É interessante para ilustrar, para você poder entender exatamente o que é esse recrutamento misto. Ele fala o seguinte, normalmente, as organizações não utilizam apenas o recrutamento interno ou o recrutamento externo. Um sempre deve complementar o outro, pois ao se fazer o recrutamento interno, o funcionário escolhido é deslocado para a posição vaga e precisa ser substituído em sua posição atual. Ou seja, o seu deslocamento produz uma vaga que precisa ser preenchida. Né? Você promoveu um assistente financeiro a gerente financeiro. Teve uma vaga de assistente financeiro. Não tem ninguém abaixo do assistente financeiro para você promover, preencher aquela vaga. Como é que você vai preencher aquela vaga? Pegando de fora, fazendo recrutamento externo. A não ser que a empresa vá eliminar aquela vaga, não vai mais continuar com aquela vaga seja cancelada. Que é o que o Renato fala. Ó. Quando se realiza o recrutamento interno, em algum ponto da empresa surge uma posição a ser preenchida por meio de recrutamento externo, a menos que essa vaga seja cancelada. Aí, em face das desvantagens e desvantagens dos dois tipos de recrutamento, o recrutamento misto tem sido uma solução eclética, adotada pela maioria das organizações. Ela pode ser feita de 3 formas. Ó. Primeira alternativa, inicialmente o recrutamento externo, seguido do recrutamento interno, caso o primeiro não apresente resultados desejáveis. O que algumas empresas fazem? Num primeiro momento, ela busca preencher a vaga com pessoas externas. Se não conseguir, ela vai olhar internamente se tem alguém para preencher a vaga. Outras empresas fazem o contrário. Primeiro, ela tenta preencher a vaga internamente, com profissionais já funcionários da empresa. Não conseguiu uma pessoa capacitada para promover, para preencher a vaga, aí ela busca externamente. Uma outra solução. E tem empresas que fazem concomitantemente, ao mesmo tempo, ó, recrutamento externo e interno, concomitantemente. O que é isso? Uma vez, como eu falei, eu tive uma experiência assim. Há muitos anos atrás, eu estava ainda lá me formando em administração, não tinha estudado muito coisa de RH, ainda não dava aula na área de RH, depois é que eu vim estudar muito RH na minha vida. Então, eu nem sabia direito que existia esses tipos de recrutamento interno e externo ao mesmo tempo, não sabia muito bem, não. Aí, eu tinha mandado o meu currículo para um outro lugar, me ligaram de uma empresa lá do centro do Rio. Empresa muito bacana. Estava louco para aquela vaga lá. Fui lá na empresa no primeiro dia, me fizeram uma entrevista mais superficial, o RH, uma assistente lá do RH, para se certificar daquelas informações do meu currículo, para ver mesmo como é que eu estava, me conhecer, bater um papo. Falou, Eduardo, olha, beleza, você preenche aqui os requisitos do que a gente precisa. A nossa oportunidade que nós temos aqui é essa e essa. O salário é tanto, em benefício disso, daquilo. Realmente você tem interesse em prosseguir no processo? Eu falei, tenho. O salário te interessa? As condições te interessam? Sim, interessa. Então, a empresa também tem interesse por você. Então, você pode voltar aqui amanhã, que amanhã, então, você vai ter uma entrevista com a nossa, não sei se era gerente ou coordenadora lá do RH. E aí você vai ter uma entrevista com a pessoa responsável, uma entrevista mais aprofundada. Falei, posso? Então, esteja aqui amanhã, 10 horas da manhã. Beleza. No outro dia, eu fui lá na empresa, entrevista lá com uma mulher, lá, eu não sabia se ela era coordenadora ou gerente lá do RH da empresa. Aquela entrevista duradoura, me fez um monte de perguntas, me aplicou teste, tal. Beleza. No final, ela virou e falou, Eduardo, peço para você aguardar. Hoje mesmo nós vamos te dar um retorno, que nós estamos selecionando um grupo de candidatos para ir para a fase final. Então, se você for aproveitado, for para essa fase final, hoje mesmo nós te damos um retorno. Se deu certo ou não, nós vamos te dar um retorno. Beleza. Fui embora para casa, de tarde me deram o retorno. Me ligaram com uma notícia boa. Olha, Eduardo, você foi
para a fase final. Então, você pode vir aqui na sexta-feira, 2 horas da tarde? Posso. Então, sexta-feira, esteja aqui 2 horas da tarde, que é a fase final. Que aí nós já vamos estar com os finalistas aqui para definir quem vai preencher as vagas. Beleza. Cheguei lá na empresa, me levaram para o auditório. Tinha um auditório grande. 2 fileiras assim de cadeira. Uma fileira de cá com 12 candidatos, uma outra fileira de cá com mais 12 candidatos. Eu fiquei na fileira de cá. E aí, 3 pessoas ali na frente começaram a fazer perguntas para a gente, fizeram umas dinâmicas, foram ali dando sequência ao processo seletivo. No meio do caminho, eu que estava do lado de cá, eu comecei a perceber que o pessoal do outro lado parecia que eles eram funcionários já da empresa. Eu não entendia, eu falei, eu ainda não estava nem informado em administração ainda, não tinha estudado muito o RH, não conhecia muito bem esses negócios e tal. Fiquei achando aquilo estranho, falei, parece que esses caras de lá parece que já são funcionários da empresa. E aí, num determinado momento, a própria gerente lá do RH anunciou para a turma, ela percebeu que o pessoal já estava percebendo, falou, gente, ó, deixa eu só esclarecer para vocês que estão do lado de cá, só dar uma ciência que esse pessoal aqui, esses candidatos aqui, eles já são funcionários da empresa. Eles estão querendo ser promovidos. Então, vocês estão participando com pessoas que já trabalham na empresa. Aí, na hora, eu pensei comigo, gente, então, pronto, né? Então, estou aqui à toa, né? É óbvio que a empresa vai escolher alguém da banda de lá, que já é funcionário da empresa já. Mas não, gente. Tá, existem empresas sérias no mercado, igual essa empresa era muito séria. Na verdade, não é que eles iam escolher, priorizar os funcionários da empresa, não. Eles estavam dando àqueles funcionários a oportunidade também de concorrer a uma vaga melhor dentro da empresa, com candidatos externos também participando. E a empresa, quando ela é séria, quando ela é ética, não é porque o cara já é funcionário da empresa que ela vai dar oportunidade para ele, não. Ela vai dar oportunidade para o que for melhor. Se tiver um candidato no mercado melhor que o cara que já é funcionário, ela vai priorizar o melhor funcionário, o melhor candidato, vai dar oportunidade para quem é de fora. Agora, é verdade que se ficar 2 candidatos empatados, idênticos, iguais, aí a empresa vai priorizar o interno, que já conhece, tem menos risco, né? E isso, gente, é uma política que, pelo menos no meu modo de ver, eu acho interessante essa política, porque a empresa que é séria, ela vai escolher o melhor candidato, vai pegar vai ocupar a vaga quem é melhor, quem tem mais competência. E ela também está dando oportunidade para quem é interno. E depois, aquele candidato, aquele funcionário lá, ele não vai poder reclamar para a empresa que ele não tem oportunidade na empresa. Se ele virar para o RH e falar, eu estou desmotivado porque a empresa não me dá oportunidade de crescimento, o RH vai falar, olha só, você está tendo todas as oportunidades, velho. Sempre que nós temos um processo aqui, você está participando. Você mesmo está vendo que você não está sendo promovido porque no mercado tem pessoas melhores do que você, então que você se capacite, então. Vá procurar adquirir mais conhecimento para você poder ser melhor do que os candidatos do mercado que aparecem aqui, que você vai ficar com a vaga. Nós vamos te priorizar, mas está aparecendo gente melhor que você. Então, sabe? Então, assim, você está mostrando para o funcionário, ele está tendo oportunidade. Ele que está deixando a desejar com relação ao que o mercado oferece, né? Não sei se todos concordam com esse meu ponto de vista. Como eu disse, né, não há uma receita de bolo. O que é melhor tem que ser assim. Em livro nenhum você vai ver nenhum autor falando que um é melhor que o outro, que uma forma é melhor. Você tem na literatura as teorias, você tem diversas opções, diversas possibilidades. Para cada momento, a empresa tem uma prática melhor para ela adotar, dependendo da situação, né? E aí, a empresa, ela que adote lá a política que ela julgar melhor naquele momento que ela está
né, fazendo o seu processo seletivo, né? Gente, até aqui, alguma dúvida? Nós, encerramos um assunto que era os tipos de recrutamento, falamos sobre recrutamento interno e recrutamento externo, falamos sobre vantagens e desvantagens de cada um, falamos do recrutamento misto, e agora, o próximo assunto, nós vamos falar sobre fontes de recrutamento externo, onde as empresas podem buscar candidatos. Como está mudando de assunto, tá? Como está mudando de assunto, e aí eu preciso aqui, eu vou gastar um tempinho aqui falando sobre essas fontes de recrutamento, tá? Eu vou dar um pequeno intervalo, 5 minutos apenas, só para abastecer minha água. 5 minutinhos, eu já volto. Dou sequência, porque aí eu vou falar dessas fontes de recrutamento externo, vou falar sobre triagem de candidatos, e o assunto final são as etapas do processo seletivo. Aquele exemplo que eu falei que eu vou dar, né, era onde eu tinha me programado aqui para chegar na aula de hoje. Bem legal aqui esse exemplo que eu dou, certo? Para quem não tem muito conhecimento de um processo seletivo, esse exemplo que eu vou dar aqui, ele serve para esclarecer de uma vez por todas na cabeça do aluno como é um modelo de um processo seletivo. Não tem que ser exatamente igual a esse modelo que eu estou mostrando aqui. Isso é um exemplo, né? Mas então, pessoal, olha só, vou fazer um pequeno intervalo, 5 minutinhos. Se alguém ficou com alguma dúvida aí, assim que eu voltar, pode falar, professor, isso assim, assado, o senhor pode repetir? Eu faço novamente a explicação, a gente tira as dúvidas que tenha ficado. Então, olha lá, são 19h47. Então, mais ou menos 19h43, 19h53, 19h53, 19h55 para 8. Vamos marcar o seguinte, 5 para 8, eu estou pegando de volta, 5 para 8, e aí eu vou terminando ali, eu já libero vocês, deve dar para liberar um pouquinho mais cedo aí, mas os assuntos que a gente vai ver são interessantes. Quem puder ficar, não vai perder, não. Tá, pessoal? Já estou voltando aí. Então, pessoal, olha só. Vamos ir voltando aqui de onde a gente tinha parado. Tá? Nós vimos, então, as vantagens e desvantagens de cada tipo de recrutamento. Vimos o recrutamento misto. Vamos falar um pouquinho, então, sobre fontes de recrutamento externo. Quando uma empresa tem as suas vagas, vai fazer um processo seletivo, onde ela pode buscar candidatos no mercado de trabalho, né? No mercado de recursos humanos. Em primeiro lugar, pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Nós sabemos que hoje tem todas essas tecnologias, né? Muitas empresas hoje já adotaram sistemas, o sistema de recrutamento online. Você tem esses sites onde os candidatos vão lá, preenchem seus dados, o chamado recrutamento online. Esses dados vão para dentro de um banco de dados da empresa, que aí facilita para a empresa poder filtrar e separar já os candidatos dentro do perfil que ela precisa, né? Hoje nós temos também redes sociais, que temos aí principalmente LinkedIn, né? Então tem muitas empresas hoje que já vão buscar candidatos diretamente nessas redes sociais. Elas olham até mesmo em outras redes, aí Facebook também. Estão utilizando essas redes sociais para buscar melhores candidatos, principalmente o LinkedIn. Então tem toda aí uma fonte de recrutamento online que muitas empresas de hoje já até adotam, né? Agora, a gente precisa também mostrar ao aluno outros tipos de fontes mais tradicionais que a empresa pode utilizar como estratégia para conseguir bons candidatos para o seu processo seletivo, e que você, uma hora, quem está fazendo o RH,
aí, e que uma hora for trabalhar com isso realmente, você pode, são alternativas. E você pode muito bem trabalhar numa empresa menor, por exemplo, uma empresa de pequeno ou médio porte, que ainda não tenha não utilize recrutamento online, não tenha um sistema, e ainda os processos seletivos sejam feitos ainda da forma manual ainda, pode acontecer. Então, é muito bom e aconselhável que você tenha realmente uma noção de onde você pode buscar candidatos para o seu processo seletivo, né? Tem alguns aqui que hoje nem são usados, né? Tipo anúncios em jornal, a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas outros aqui podem ser e são utilizados ainda por muitas empresas. E muitas empresas ainda que ainda não abandonaram essas formas tradicionais, né? Então, gente, olha só. O primeiro ali que eu tenho para falar, consulta aos arquivos de candidatos ou bancos de talentos. Como eu tinha falado agora há pouco, o recrutamento online hoje, ele faz isso aí, esse banco de dados, de uma forma muito boa e traz uma otimização muito grande para o processo seletivo da empresa, tá? Você mesmo já deve ter participado de processos seletivos, muitos de vocês, em que você viu uma vaga lá numa empresa, numa plataforma digital, e aí quando você foi ver como se candidatar, tinha um linkzinho lá, registre seu currículo, seus dados aqui. Aí você clica, leva lá para uma parte dentro do site da empresa, onde você vai colocando os seus dados. Aí você preenche lá dentro lá do site da empresa lá. Você preenche seu nome completo, seu endereço, data de nascimento. Aí você coloca sua escolaridade, que curso você está fazendo, qual período você está. Aí você vem para as informações das suas competências, informática, né? Ou Word, você tem conhecimento básico, intermediário, avançado, Excel, conhecimento básico, intermediário, avançado. Aí tem lá as línguas, né? Inglês, básico, intermediário, fluente, espanhol, tal. Outras informações você vai preenchendo com as informações sobre o seu aspecto profissional, sobre suas competências. Essas informações, elas vão cair dentro de um sistema online, um banco de dados que a empresa tem lá, que facilita 1 milhão de vezes a vida da empresa, né? O RH, por exemplo, quando vai fazer um processo seletivo, ele vai pegar lá os pré-requisitos, né? O perfil da vaga com os pré-requisitos, aí vai ver lá, a pessoa precisa ter Excel avançado, precisa ter conhecimento de língua, conhecimento disso, daquilo, tem que estar em tal período. Ela vai lá no sistema e já filtra. Eu quero candidatos com Excel avançado, candidatos com inglês fluente, candidatos que estejam cursando o curso tal, que já estejam do 5º período para frente. O sistema já filtra e já vai apresentar lá para o RH da empresa os candidatos dentro daquele perfil que a empresa precisa. Então, isso traz uma série de vantagens para a empresa, e principalmente econômicas e de tempo, né? Você economiza tempo e dinheiro, porque vai ter menos gente para fazer o processo seletivo, para trabalhar no processo seletivo, mais rápido. Agora, como todos esses processos online que a gente vê que está chegando na nossa vida, a tecnologia ela é muito boa, que facilita a vida da gente para um monte de coisa, mas tem os seus reflexos negativos, né? Traz desemprego, porque uma empresa que tinha lá antes, sei lá, 3, 4 assistentes para ficar fazendo triagem de currículo, vai dispensar 2, 3. De repente vai manter uma assistente só, 2 assistentes. Vai dispensar alguém, porque a máquina está fazendo aquilo. Mas isso, gente, não é só o RH que sofre com isso, né? Eu me lembro uma vez a aluna reclamou comigo, professor, estou tão desanimada, estou sabendo aí que essas tecnologias estão chegando, estão acabando com as nossas vagas aí na área de RH. Gente, mas é tudo na vida, é tudo na vida. Eu também estou sofrendo com isso como professora. Cada dia que passa, a faculdade vai só aumentando esse negócio de curso à distância, de EAD, daqui a pouco vai acabar a profissão de professor. Né? Vai minguando, vai diminuindo. Pode ser que não acabe, mas
tira oportunidades. Igual no RH, não vai acabar a profissão do RH, mas vai diminuir oportunidades. Isso é em tudo na vida. Né? Não surgiu o Uber aí, não acabou com a vida dos taxistas. É um sistema também online. Você chama o carro lá pelo aplicativo. Né? Atrapalhou a vida dos taxistas. Tudo na vida hoje tem sofrido com os avanços tecnológicos. Melhora uma parte da nossa vida e piora outros. Tá? Agora, gente, a empresa. De repente, você pode trabalhar numa empresa que ela não tenha um sistema online. Tem empresas menores por aí afora que eu conheço, tá? Que até hoje faz o processo seletivo à mão. Né? Anuncia a vaga, recebe aquele monte de currículos, aí vai lá fazer o processo seletivo à mão, a triagem de currículo, olhando currículo por currículo. Tá? Então, gente, o que a gente aconselha? Se você for trabalhar numa empresa desse jeito, você precisa ter. Se a empresa não tem um sistema online, ela tem que ter um banco de dados, um banco de talentos. Todo o currículo que você recebe, você tem um sistema lá para você separar isso num arquivo. Né? Então, eu já vi pessoas aí de áreas de RH que trabalham ainda dessa forma, que tem lá um armário, lá um arquivo cheio de currículos. Ela separa os arquivos por área, arquivos na área financeira, arquivos para a área de marketing, currículos para a área financeira, currículos para a área de marketing, currículos para a área de produção, e assim vai, separado, né, por níveis hierárquicos, né, currículo para assistente, currículo para a área financeira para assistente, para, sei lá, supervisor, e currículo para a área financeira para gerente. E aí separa em ordem alfabética. A qualquer momento surgiu uma vaga qualquer, é uma primeira opção. De repente, né, as empresas hoje, elas querem também otimizar o tempo. Então, você está no RH, de repente, você teve um pedido, uma requisição de uma vaga, pegou lá os pré-requisitos da vaga, o perfil daquela vaga lá, de repente você vai lá no seu banco, lá já faz uma filtragem ali, já seleciona alguns currículos, já liga para aquelas pessoas, já de repente você já até entrevistou aquelas pessoas em oportunidades passadas, já conhece, porque de repente você faz um processo seletivo, lá na reta final, tinha lá 10 candidatos excelentes. No final só tinha 2 vagas. Os 10 candidatos já tinham passado por entrevistas, dinâmicas de grupo, eram bons candidatos, você já conhecia eles, aí no final só tinha 2 vagas. Aí você deu oportunidade para os 2 melhores. Aquelas 8 pessoas, elas eram bons candidatos também. Vão voltar lá para o banco de dados seu. Você já conhece aquelas pessoas. Então, de repente, surgiu uma nova vaga, você liga novamente para aqueles candidatos lá, fulano, aquela vez você teve aqui, não foi aproveitado, hoje eu tenho uma nova oportunidade. Você quer vir aqui conversar? Quero. Então, daí, de repente, você ganha tempo aí, e já aproveita um candidato daqueles ali, já preenche rapidamente uma vaga, sem ficar fazendo novos processos seletivos. Então, um banco de dados é fundamental para que a empresa possa otimizar seu tempo, né? Outras empresas, gente, elas instigam, orientam os próprios funcionários da empresa a indicar candidatos. Eu já trabalhei numa empresa que ela vivia fazendo isso, e ela até premiava a pessoa que indicasse um candidato, e se esse candidato fosse aproveitado pela empresa. A empresa dava uma premiação para o funcionário. Como é que esse funcionário? Ela passava o tempo todo falando para os funcionários, gente, quem tiver algum candidato, né, que puder apresentar para a gente, mandar currículo, nós estamos aceitando currículos. E aí só não... Aí tem as políticas que cada empresa adota. Essa empresa, por exemplo, que eu conheci, não aceitava a indicação de parentes, irmãos, primos, aceitava a indicação de amigos, né? Você já tinha trabalhado com uma amiga sua numa outra empresa, conhecia aquela pessoa, sabia que ela era uma boa profissional, sabia que sua amiga estava desempregada. Aí a sua empresa vai lá, quem tiver pessoas, indica para a gente. Aí você indicava a sua amiga, mandava o currículo da sua amiga. Aquele currículo ia lá para o banco de dados, ia ser anotado lá que foi uma indicação sua. Se no momento aquele candidato que você indicou
for contratado para a empresa, essa empresa lá, ela pagava um pichulé, um valorzinho para o funcionário, dava como uma premiação. Isso é muito bom, gente, é até aconselhável isso. Vamos analisar comigo aqui, ó, esse tipo de situação. Eu, por exemplo, sempre que alguém me pede que eu indique algum candidato, eu trabalho há anos no mercado, então tem muitos amigos meus aí que trabalham em outras empresas, são donos de empresas. Sempre que um amigo meu, às vezes, precisa de currículos, precisa de candidato, está precisando de um bom funcionário, eles sabem que eu dou aula, né? Que eu conheço muitos alunos e tal. Me ligam, Mineiro, você não, cara, estou precisando aqui de um assistente financeiro, cara. Você não tem alguém aí que você possa me indicar, não? Tenho, eu indico. E aí, olha só, eu não vou indicar, gente, alguém se eu souber que aquela pessoa pode vir a dar problema para a empresa. Eu vou indicar, né? Por exemplo, eu costumo até indicar alunos meus aí, mas quando eu vejo que um bom aluno, se eu vejo que aquele camarada tem qualquer problema, não é um bom aluno, ou se é um amigo meu que eu já trabalhei com ele em outra empresa, e que eu lembro que na outra empresa ele deu problema para a empresa lá, o cara faltava ao trabalho, não cumpria, foi mandado embora quase que por justa causa, eu vou indicar meu amigo para outra empresa? Jamais, eu vou queimar meu filme. Então, por isso que as empresas gostam de incentivar o funcionário aí a ele indicar candidatos, porque todo mundo tem essa responsabilidade, a maioria das pessoas, de indicar pessoas que sabem que não vai dar problema, né? E esses currículos que vêm indicados, gente, eles já vêm com uma referência, eles já vêm referendados já. Quando você está pegando uma pessoa do mercado que você nunca viu, você não tem referência nenhuma daquela pessoa. O funcionário deu aquela indicação, pelo menos aquele funcionário já deu uma boa indicação da pessoa. E outra, essa questão de da empresa premiar o funcionário. Você também está motivando o funcionário interno da empresa, está dando lá um dinheirinho a mais para ele, uma gratificação, né? Que não é muito dinheiro, mas é uma gratificação. Normalmente um percentual lá do salário da pessoa que foi contratada, porque isso também, gente, não é uma despesa para a empresa, não é um gasto. A empresa poderia estar contratando uma agência de recrutamento, ia estar gastando com a agência de recrutamento, ela não ia pagar a agência, paga o funcionário. Então, é uma prática usual no mercado, bem vista. Pode ser uma boa estratégia para a empresa. Uma outra estratégia, gente, ó, que pode não ser muito usada se a sua empresa for mais afastada, mas, de repente, em algum caso, pode trazer retorno, que são você colocar na portaria da sua empresa um cartaz anunciando a vaga. Como eu falei, se a sua empresa for afastada, for num lugar que tem pouca circulação de pessoa, pode ser que não tenha muito efeito. Agora, se a sua empresa é uma loja de shopping, por exemplo, imagine quantas mil pessoas não passam ali na porta da empresa. Então, se você trabalha numa loja, num shopping, está precisando de atendente, está precisando de caixa, está precisando de vendedor, está precisando de alguém para a área administrativa. Você coloca um cartazinho ali na porta da sua empresa, que com certeza vai atrair muitos e muitos candidatos. E o que é melhor? Se não trouxer ninguém, se não trouxer efeito nenhum, não render nada, você também não perdeu nada. Você perdeu o quê? Você imprimiu o cartazinho. Imprimiu na impressora, lá gastou o seu tempo de preparar o cartazinho e a tinta da impressora, que é um valor muito irrisório, né? Mas, gente, imagina, pode surtir efeito, e pode ser que com aquele cartazinho que custou um valor muito irrisório, você consiga atrair um bom candidato e consiga aproveitar o candidato. Outras estratégias boas, ó, que eu até utilizo, hein? Contatos com sindicatos e associações de classe. Contatos com universidades, escolas, agremiações estudantis, diretórios acadêmicos, centro de integração empresa-escola. Gente,
São contatos, olha, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo lá do que eu, às vezes, faço, quando eu preciso de gente. Eu trabalho lá no ramo de administração de condomínios, uma administradora de condomínios. Nós temos, as administradoras de condomínio, ela tem um sindicato, que é o Secov. E tem a associação de classe, que é a ABAD, que são as nossas associações, que é o nosso sindicato. Então, toda vez lá na minha empresa que eu preciso de alguém, eu vou lá, pego o perfilzinho da vaga, faço um e-mail lá para o Secov, faço um e-mail para a ABAD anunciando a minha vaga. Pessoal, são todos amigos nossos lá, eles têm todo o interesse em nos ajudar. E eles têm todo o interesse em ajudar também a sociedade, ajudar a melhorar a situação de emprego no país. O sindicato existe para isso, essas associações existem, é para ajudar tanto as empresas associadas quanto a sociedade. Então, está beneficiando a sociedade, está beneficiando a empresa que está contratando. Então, eles têm todo o interesse. Eu preparo um e-mail lá com o perfil da vaga e mando, ó, pessoal do sindicato, estou com vaga aqui na minha empresa, hein? Pessoal da ABAD, estou com vaga na minha empresa. Se tiver alguém aí interessado, eles têm também, gente, as redes deles, as redes sociais, eles têm lá os canais onde eles anunciam as vagas que eles sabem que estão sendo anunciadas. Então, isso aí atrai muito candidato. São da nossa área, né, gente? Está no nosso mercado, é o nosso sindicato. E quanto que eu perco se eu fizer uma ação dessa? Mandar um e-mail para o sindicato, mandar um e-mail para lá, para a ABAD, e não me atrair candidato nenhum. Eu não perdi nada. Eu mandei um e-mail, eu não tive nem o custo da impressão do anúncio, nem nada. Não perdi dinheiro nenhum. E pode ser que atraia bons candidatos, como sempre atrai. Né? Ó, outra coisa que eu costumo fazer, ó, contatos com outras empresas que atuam no mesmo mercado. Não são concorrentes, tá? Então, aqui eu estou falando, eu trabalho na administradora de condomínio. O que são empresas que atuam no mesmo mercado? São empresas que eu tenho até parceria com elas. Por exemplo, a nossa empresa lá, ela administra condomínio. Tem uma outra empresa que ela dá manutenção no elevador do condomínio. Minha empresa não faz isso. É um ramo, ela atua no mesmo ramo, mas são serviços diferentes. Eu tenho parceria com empresas de elevador, eu tenho parceria com empresas de manutenção de interfone, parceria com empresas de reforma de condomínios, de todas as formas possíveis, de serviços possíveis. Todas essas empresas são parceiras nossas. A gente atua ali, por exemplo, quando eu estou administrando um condomínio, que o síndico me fala que ele está precisando de uma empresa de elevador, eu indico aquela empresa de elevador que trabalha lá comigo, né? Da mesma forma, aquela empresa indica a minha administradora quando sabe. Ela está dando manutenção no elevador de um condomínio e o síndico fala para o cara lá, fala, estou precisando mesmo aqui também de uma administradora. Ele já indica a gente. Então, há essa troca de indicações. São empresas parceiras, né? Não são do mesmo grupo, não tem nada a ver. São empresas distintas, mas são parceiras. Então, da mesma forma também, sempre que eu preciso de candidatos lá para a vaga, eu ligo lá para o meu amigo da empresa de elevadores, fulano, cara, estou precisando muito aqui de um assistente, estou precisando disso. Você tem alguém para me indicar? Tenho. Ele me manda lá diversos currículos que ele recebeu recentemente lá. Ele não é um concorrente meu. Da mesma forma, quando ele precisa. Ele me liga lá, mineiro, poxa, estou precisando muito aqui, cara, de alguém. Você tem alguém aí com esse perfil assim, assim, assado? Eu pego meus currículos lá e mando para ele também. O cara não é um concorrente meu. A gente se ajuda. E qual que é o custo disso? Zero. Uma troca de telefonemas, uma troca de e-mails, não tem custo nenhum. Né? Então, gente, são estratégias que podem ser utilizadas fora dessas estratégias digitais que podem surtir efeito. Se forem bem trabalhadas, dão efeito, elas dão resultado, tá? E aí você tem um anúncio em jornais e revistas que aqui no Rio de Janeiro, gente, isso hoje em dia eu acho muito difícil você ir trabalhar numa empresa que ainda adote um anúncio, mas tem. A gente vê às vezes por aí, tá?
Depende muito do público, né, daquela empresa. O tipo de pessoas que ela está querendo recrutar. Pode ser que sejam pessoas que ainda leiam jornais, sei lá. Ou você pode ir trabalhar numa cidadezinha do interior de Minas, lá, você arruma um emprego aqui, num determinado momento a empresa te transfere lá para o interiorzinho de Minas. E aí lá no interiorzinho de Minas, lá, o povo ainda usa muito pouco internet, de repente, o lugarejo lá. E aí, de repente, você precisa fazer um recrutamento e, de repente, aqui naquela região, o povo ainda tem o costume de ler jornais. Então, de repente, você pode utilizar. Mas hoje aqui, numa capital, é mais difícil de você ver. E aí você tem agência de recrutamento, que eu vou falar dela à parte, vou falar dela aqui, a parte agência de recrutamento, quando ela pode ser utilizada, como ela deve ser utilizada, porque aí, ó, eu vou falar um pouquinho de triagem de currículos e eu vou, depois, na sequência, mostrar aquele slide que eu falei, que dão um exemplo das etapas de um processo seletivo. Para a gente finalizar a aula de hoje, com um aluno que ainda não viu essa matéria, para ele entender como é que funciona o passo a passo de um processo seletivo, tá? Até aqui, então, nós vimos o recrutamento interno e externo, vimos o recrutamento misto e vimos, no slide anterior, as fontes de recrutamento, né? Aí você pegou e recrutou e conseguiu lá um certo número de candidatos, um certo número de currículos, né? Aí vem, vamos supor que você está fazendo um processo seletivo manual, está utilizando a plataforma online, né? Você conseguiu um número X de currículos, aí vem agora o quê? A triagem. O que é isso? Vamos entender e vamos ver o passo a passo para você finalizar entendendo como é que isso funciona. Ó, sabemos que nem todos os candidatos que foram atraídos para participar de um processo seletivo possuem o perfil de competência que está sendo procurado, né? Por quê? Vamos tentar dar um exemplo. A sua empresa, surgiu vagas na sua empresa. Vamos pegar um exemplo lá, seguindo aquele raciocínio da área financeira. Vamos supor que a sua empresa, ela surgiu 4 vagas de, sei lá, assistente financeiro e coordenador financeiro. Ele precisa de 4 profissionais para a área de finanças. A empresa, ela vai fazer lá a descrição da vaga, o perfil daquela vaga, vai descrever lá as competências que são necessárias para ocupar, os requisitos básicos. Então, pegando aquele exemplo lá, né? Se é para a área financeira, vamos supor que você definiu que a pessoa precisa ter Excel avançado, precisa ter inglês fluente, porque é uma multinacional, uma empresa maior, precisa ter conhecimento de matemática financeira e conhecimento de análise de demonstrativo financeiro ou de análise de investimento. Você traçou o perfil, né? E também, por ser da área financeira, precisa que a pessoa esteja cursando faculdade ou de administração ou de contabilidade e que esteja a partir do 4º período. Um exemplo, tá? Que a pessoa já esteja na faculdade a partir do 4º período. Quem já trabalha nessa área sabe o que acontece. Quando você anuncia uma vaga com esse perfil, na verdade, tem muita gente que vai ver o anúncio e mesmo percebendo que ela não preenche alguns requisitos daquela vaga, ela vai mandar o currículo. Ela vai pensar assim, vou mandar, quem sabe cola, né? Por exemplo, a pessoa ela está no 1º período da faculdade. Ela acabou de ingressar na faculdade. A vaga está anunciando lá que tem que estar a partir do 4º período. Mas aí o que a pessoa faz? Vou mandar meu currículo, quem sabe cola. Aí está anunciando lá que tem que ter Excel avançado. A pessoa não tem Excel avançado, ela tem um Excelzinho básico. Mas ela fala, vou mandar, vai que cola. Tem que ter um inglês fluente. A pessoa tem um inglês que ela fala que é intermediário, mas nem intermediário não é.
É um inglês bem macarrão, que ela cursou 2 módulos de um cursinho aí, ela está num nível que nem pode ser considerado intermediário, ela não sabe conversar bem, mas ela vai e manda o currículo dela também. E aí, gente, a empresa recebe lá um volume muito grande de currículos, que nem todos aqueles currículos preenchem os requisitos da vaga. Então, você tem que fazer essa triagem. Eu vou dar um exemplo já já. Então, ó, dessa maneira concluída a atração, inicia-se a etapa de triagem, cujo objetivo é identificar entre os candidatos que se apresentaram aqueles que atendem aos requisitos básicos e que têm maior probabilidade de possuírem as competências que a organização está procurando. A triagem é realizada por meio de análise curricular e de entrevistas para confirmação dos dados apresentados pelos candidatos. A análise curricular é geralmente o primeiro passo da triagem e funciona como um filtro inicial. Então, vamos dar um exemplo que aí fica mais claro na cabeça de vocês. É o nosso último slide. Depois desse slide, eu já estou encerrando a aula. Então, é interessante, porque a gente pode dar um exemplo realmente, até numérico, tá? Que facilita para o aluno que não tem conhecimento do assunto entender como é que funciona. Então, vamos supor que a sua empresa, vamos pegar esse mesmo exemplo, está precisando de 4 pessoas para a área financeira. Então, estabeleceu aqueles critérios que eu falei, né? Os conhecimentos que tem que ter, os requisitos básicos, as competências que as pessoas precisam ter. Sua empresa anunciou a vaga, anunciou as vagas. Aí, ó, recebeu 1.200 currículos. Aí você pode falar, nossa, professor, que é isso? Você não exagerou muito, não? Não, gente. Já vi empresas aí que, quando anuncia vagas, recebem 3.000 currículos. Eu já vi um processo seletivo, uma vez, que apareceu lá para ser analisado 6.000 currículos. Tá? Então, é comum aí, a empresa anuncia uma vaga, aparece 600 currículos, 800 currículos, 1.000 currículos, 1.200 currículos. Então, aqui é um exemplo, tá? É um exemplo. Sua empresa anunciou a vaga para a área financeira, apareceu 1.200 currículos. Como eu falei, gente, pegando aquele slide anterior, não são os 1.200 currículos que atendem aos requisitos da vaga. Você vai precisar iniciar um processozinho de triagem, que se sua empresa não tem nem o recrutamento online, nem tem uma agência de recrutamento, que daqui a pouco eu vou falar, para finalizar. A sua empresa vai pegar o currículo e vai analisar currículo por currículo, pegar lá para ver se tem, né? E não, esse aqui está no segundo período, não serve, separa. E não, esse aqui, ó, o Excel dele é básico, não serve, separa. E não, esse aqui tem inglês básico, não serve, separa. Até que aparece um e fala, opa, não, esse aqui, ó, tá lá no 5º período, tem Excel avançado, tem inglês fluente, opa, atende a vaga, separa para cá. Isso você vai fazendo essa triagem, desses 1.200 currículos, você seleciona 150 currículos que preenchem os requisitos da vaga. Aí você vai para uma outra etapa, que até então você só viu o currículo. E como tem muitas pessoas que costumam, às vezes, exagerar no seu currículo, né? Não tem aquele cara que bota lá o Excel avançado, mas, na realidade, o Excel dele não é tão avançado assim, não. Tem um cara que coloca lá que é o inglês fluente, quando, na verdade, o inglês dele é meio intermediáriozinho. E aí, então, ó, o RH vai fazer uma nova triagem, que aí agora vai depender do que a empresa estabelecer como estratégia. Normalmente, aqui, ó, você pode utilizar um telefonema. Pega esses 150 currículos e vai fazer um telefonema para os 150. Que aí você vai checar, se certificar que aquele candidato realmente, aquelas informações que ele colocou no currículo dele, realmente procedem, né? E aí, se ele fala que tem inglês fluente, você, de repente, se você souber falar inglês, você pode fazer um teste com ele em inglês, para realmente perceber se realmente o inglês dele é fluente.
pode se certificar de que aquele Excel dele realmente é avançado, pela uma conversa com ele por telefone, já entender como é que essa pessoa se expressa, como é que é a comunicação dela, se ela fala muita gíria, se não fala. E aí, daqueles 150 currículos, você acaba percebendo que vários, em algum aspecto qualquer, não atende o que a empresa precisa. E aí você consegue dar uma nova filtrada e separar 60 candidatos, tá? Gente, esses números, eles não têm que ser assim, tá? É um exemplo, tá? Pode ser que aqui dos 1.200 currículos você consiga selecionar 200. Pode ser que nessa fase aqui você consiga separar 100 currículos, ou até menos, ou 40 currículos. Não tem que ser com esses números aqui, não. É um exemplo que eu estou dando, tá? Para facilitar o seu entendimento de uma forma mais didática. E aí, então, gente, ó, você ainda pode fazer uma próxima e última triagem, que hoje é muito usado, né? Antigamente, nesse momento aqui, a empresa já chamava os 60 candidatos lá, para fazer uma entrevista rápida com eles, para ver o quê? Os aspectos comportamentais. Mas hoje, o que muita empresa está usando? Faz uma videochamada, uma videoconferência. Que aí você faz uma videochamada com o candidato, para, então, você analisar o aspecto comportamental dessa pessoa. O que eu estou querendo dizer? Porque até então, gente, você tinha visto o currículo. O que a pessoa colocou? Você tá vendo o papel. Você fez uma outra etapa que você ligou. Alguns você identificou que falava gíria, já descartou e tal. E agora você vai fazer uma videochamada para você ver como que a pessoa se apresenta, como é que ela se expressa, como é que ela conversa, como é que é a forma de comunicação dessa pessoa. Você bater um papo com ela já olhando no olho daquela pessoa. Então, hoje tem essas ferramentas tecnológicas, a videochamada, videoconferência, que você já é capaz de, dentro daqueles 60 candidatos lá, você já fazer uma nova filtragem e já selecionar os 24 que realmente atendem não só aqueles requisitos técnicos, quanto também a requisitos comportamentais. Ela se comunica muito bem, a pessoa não fala gíria, ela se expressa muito bem, porque lá a empresa precisa que a pessoa tenha uma boa comunicação, né? No nosso exemplo aqui. E aí o RH, ó, separou 24 candidatos que aí vão para o processo de seleção realmente. Então, aqui, normalmente, isso é feito pelo RH. Pode ser que a empresa utilize uma agência de recrutamento. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo dessa empresa que eu trabalhei, lá em Copacabana. Num momento lá, eles contrataram uma agência de recrutamento. Eu vou dar esse exemplo para acabar de ilustrar no final, tá? Ou aqui também, gente, ó, a empresa pode estar utilizando o recrutamento online, né? Já fazendo essas primeiras filtragens aqui, ó. Que aí você ganha um tempo danado. Imagina só, você receber 1.200 currículos e fazer à mão essa triagem para chegar nos 150 currículos. Depois fazer uma nova triagem também para chegar nos 60 candidatos. Imagina? É trabalhoso isso aqui. Mas aí vamos supor, você separou os 24 candidatos que vão agora ser chamados para um processo seletivo, né, que vai ter a entrevista mais aprofundada, a dinâmicas de grupos que podem ser aplicadas, para você também testar a pessoa, não é? Ali fazendo um trabalho, em grupo, para você perceber os aspectos de liderança daquelas pessoas, para você ver outros aspectos comportamentais, como que essa pessoa trabalha em equipe, não é? Se ela se relaciona bem ali com a equipe. E aí, gente, isso é feito pelo RH, normalmente. E aí, você, desses 24 candidatos, você é capaz de filtrar, selecionar os últimos 12 candidatos finalistas. Eu estou falando, desde o início, não necessariamente precisa ser esses números aqui, tá? Esse aqui é um exemplo. E aí, você selecionou os 12 candidatos finalistas, que aí, normalmente, o que o RH faz? Para essa etapa final aqui,
ela chama o gestor da área. Se é para a área financeira, vai chamar o gerente financeiro lá. A pessoa que vai trabalhar com aqueles contratados ali, né? E aí, gente, normalmente, o que costuma acontecer nessa fase final aqui? O RH vai estar lá com os 12 candidatos, com o gerente da área, tem lá, sei lá, 2 meninas da área de RH, ou 3, né? Vão montar uma banca ali, vão fazer os processos seletivos, vão fazer mais entrevistas com o gestor participando, para o gestor conhecer os candidatos, vão fazer lá as dinâmicas de grupo, para o gestor da área também acompanhar, e no final, encerrou aqui as dinâmicas, encerrou as entrevistas, o que vai fazer? Vai agradecer os candidatos, vai pedir licença a eles vão ser, né, dispensados para ir para casa, para aguardar o resultado, e aí, depois que os candidatos saem, o gestor da área vai bater um papo com o RH e vão chegar a um acordo, né? Normalmente, nessa fase final, o gestor da área, a decisão dele até pesa mais, ele tem um poder de decisão maior, porque é ele quem vai trabalhar com esses 4 candidatos aqui, com esses 4 selecionados. Só que, lógico, que por uma questão até de bom senso, o gestor da área vai ouvir o RH, até porque o RH, ele está vindo desde o início anotando aspectos sobre aqueles candidatos. Ele já fez aquele telefonema que ele anotou aspectos que ele percebeu do candidato. Ele já fez uma triagem aqui por videochamada, que aí o RH já pôde anotar mais coisas sobre os aspectos comportamentais do candidato. O RH já fez essa outra etapa aqui, que já fez uma entrevista mais aprofundada, já aplicou testes, já aplicou dinâmicas. O RH já anotou outras percepções que as meninas tiveram dos candidatos. Então, o RH aqui, ele vai ter uma série de informações riquíssimas para abastecer o gestor da área para que ele tome a decisão. E aí, normalmente, essa decisão é tomada em conjunto, né? Tomada em conjunto, o gestor da área com o RH. Sendo que o gestor da área, ele pode ter um peso maior de decisão, porque ele quem vai trabalhar com aqueles candidatos, tá? E aí, pessoal, olha só, deixa eu dar um exemplo aqui, só para a gente já ir encerrando, o exemplo que eu falei da empresa lá, que num determinado momento contratou uma agência de recrutamento. Isso foi interessante, eu tinha entrado lá nessa empresa, lá de Copacabana, era uma empresa pequena, que estava crescendo. Então, até eu fui promovido lá gerente comercial, porque a diretoria estava estruturando o setor comercial da empresa, e pediu para tomar conta. E aí, naquele momento também, eles estavam criando um RH, porque não tinha. Tinha só lá o DP, não tinha um departamento de RH. Então, a empresa resolveu criar o departamento de RH, e contratou 2 meninas, 2 muito competentes, formadas em RH, tá? E essas meninas foram incumbidas de estruturar o departamento de RH. Olha só o que começou a acontecer. A empresa estava crescendo e aí surgiu lá um monte de vagas. Aí a diretoria pediu para o RH, o gerente lá, né, pediu para o RH, anunciou as vagas que tinha. Ó, faz aí o processo seletivo. Anuncia as vagas aí, né, para preencher. Deram lá o perfil das vagas, criaram o perfil das vagas e tal. Aí o RH anunciou aquelas vagas. Gente, aí apareceu uma pilha de currículos. Uma pilha de currículos. A empresa não tinha nem agência de recrutamento, nem sistema online. Apareceu uma pilha de currículos. Essas 2 meninas, gente, nossa, ficava lá o dia inteiro fazendo o trabalho manual, pegando currículo por currículo, analisando, separando. Aí, um belo dia, o diretor da empresa lá foi lá no RH para cobrar do RH. E eles estavam planejando, fazendo um planejamento de implementar também na empresa treinamentos e desenvolvimento de pessoas. Estavam planejando implementar avaliação de desempenho, que não tinha também, né? Aí o diretor foi lá para cobrar das meninas. Meninas, e aquele planejamento nosso lá dos treinamentos, das avaliações de desempenho?
Aí as meninas, diretor, mas agora eu não posso. Nós estamos aqui, ó, minha filha, ocupadas até o pescoço, com pilhas e pilhas de currículo, fazendo o processo seletivo, fazendo triagem de currículos. Aí o diretor falou, não, então tá bom. Na hora que vocês terminarem aí, a gente dá andamento, então. Passou uma semana, na outra semana o diretor voltou lá. Meninas, e aí? Será que dá para a gente startar aquele planejamento nosso do treinamento, da avaliação de desempenho? Não, nós estamos acabando ainda de finalizar a triagem de currículos. Chegou currículo demais. Aí o cara falou, não, então tá bom, mais para frente a gente vê. Voltou na outra semana, meninas, e aí? E agora? Dá para a gente tocar aquele projeto nosso do treinamento? Não, diretor, agora nós estamos fazendo as entrevistas. A triagem, estão continuando o processo de triagem, estão fazendo entrevista agora, ligando, os candidatos estão vindo aqui fazer entrevista com a gente. Aí o cara falou, gente, espera aí, então tem alguma coisa errada. Eu montei, estou com a ideia de montar o RH, contratei vocês, não é para vocês ficarem aqui um mês inteiro fazendo triagem de currículo, porque isso é um processo que toma tempo e não leva a nada, está só selecionando currículo. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma agência, então tem que mudar. Que eu contratei vocês, não é só para fazer recrutamento e seleção, contratei vocês também para fazer treinamento, para a gente poder implementar o sistema de avaliação de desempenho e outras coisas, que são até mais estratégicas, não é? Para uma empresa criar um sistema de treinamento e desenvolvimento, um sistema de avaliação de desempenho, é muito mais estratégico do que ficar lá analisando o currículo. Não que analisar currículo não seja importante, tem a importância também. Mas isso pode ser, esse processo braçal de análise de currículo, pode ser feito por uma agência de recrutamento. Aí o cara falou, gente, pesquisa uma agência aí, vamos contratar. Aí naquela época, contrataram uma agência, que infelizmente eu esqueci o nome da empresa, que era lá da Barra, até por sinal, gente, fazia um trabalho belíssimo. E aí, o que começou a acontecer? Surgia vagas lá, o RH pegava o perfil da vaga, com os requisitos, mandava para a agência, falava, agência, eu quero 12 candidatos já pré-selecionados. Gente, na outra semana, a agência já estava mandando os 12 candidatos pré-selecionados e mandava candidatos excelentes, todos já dentro daquele perfil. Aí o RH só fazia essa parte final aqui, de fazer as dinâmicas de grupo, fazer as entrevistas, para perceber quais eram os melhores candidatos para contratar. Já fazia junto com o gestor da área, que ganhava um tempo. O RH lá naquela época, eu me lembro que estava gastando quase um mês fazendo esse processo braçal aqui. Então, a agência, ela tem as suas vantagens, tá? Os sistemas online também ajudam bastante. E, por fim, só para encerrar, aquele último conceito que eu falei, da atração. Que aqui você hoje aqui pode perceber separadamente, o que é o processo de recrutamento, o que é o processo de seleção, que a gente vai depois, na próxima aula, se aprofundar mais em seleção, tá? Então, você viu que são processos distintos, diferentes, e um complementa o outro, né? E eu falei também, o sucesso da seleção depende do processo do recrutamento. Se o recrutamento for bem feito, você vai ter bons candidatos para a seleção. Se o processo de recrutamento não for bem feito, como é que você vai fazer uma boa seleção se você recrutou candidatos que não atendem, né? Ou que não estão lá dentro do perfil da vaga? O processo seletivo não vai ser bom. E as empresas hoje, elas usam muitas estratégias mostrando a sua imagem no mercado, não é só para atrair clientes, não, para atrair também bons candidatos para o processo. Então, a atração são ações estratégicas que a empresa faz para atrair bons candidatos. É você olhar para a empresa aí e falar, nossa, como é que eu faço para me mandar um currículo para essa empresa, né? Tá, pessoal? Então, esse processinho, essas etapas que eu mostrei, eu acho que para quem ainda não tinha contato com esses termos de recrutamento e seleção, deu para ter uma ideia legal do como é que funciona. Próxima aula,
nós vamos falar sobre currículos, vou mostrar para vocês o que deve ser analisado no currículo, vou mostrar para vocês, quem aí está procurando emprego, né? Como dar uma melhorada no seu currículo, tá? E tem outras coisas muito bacanas também, que a gente vai ver, já sobre técnicas de seleção. Ó, nós vamos falar de entrevista de emprego, ó, postura do avaliador, são assuntos bem bacanas. Nós vamos ver as perguntas mais utilizadas nos processos seletivos, o que você deve avaliar das respostas dos candidatos. Então, assim, tem muita coisa bacana para a gente ver na próxima aula, tá? Gente, aí, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser dar alguma contribuição, falar alguma coisa, algum ponto que eu citei, que eu expliquei, que de repente não ficou muito claro, estou à disposição para ajudar você a esclarecer. Pessoal, tá tranquilo? Podemos encerrar? Sim, professor, estou tranquilo. Daniele? Ingrid? Rodney? Então, pessoal, Larissa? Tá? Então, gente, ó, se tiver tudo bem, estou já dando encerrado a aula, só tenho a agradecer vocês pela participação. André, agradecer todo mundo, Isabela, Larissa, João Carlos, Rodney. Espero que tenha sido proveitoso para... Boa noite, professor. Boa noite, quem ainda não tinha tido contato com esse assunto, espero que tenha sido esclarecedor. Boa noite, professor. Forte abraço. Boa noite, meu querido. Vamos com Deus aí, tá? Até a semana que vem, se Deus quiser.